Olá, muito boa tarde para você. Hoje faz 25 anos que Ayrton Senna nos deixou. Daqui a pouquinho, reportagem especial lembrando o ídolo da Fórmula 1. Vamos começar falando de Brasileirão? Mostrar aqui para vocês os jogos dos cariocas nessa rodada. Fluminense e Botafogo só jogam amanhã. Hoje Inter e Flamengo, exclusivo no Premier. E Vasco e Atlético Mineiro aqui na Globo. Recém-chegado ao Rio de Janeiro, encantado, mas só um pouco. Agora eu sou um pouco pai aí, né? Cidade linda, né? Fui na praia só uma vez, só para levar meu filho, porque eu não gosto muito. O meio-campo veio emprestado do Internacional para ficar no Vasco até o fim do ano. Valdívia foi oficialmente apresentado ao lado de Marcos Júnior. Este, mais do que acostumado ao clima carioca. Os garotos falaram que estava quente, eu falei que não estava, porque treinava lá em Bangu, ainda mais de manhã, não tem sombra nenhuma. É 40H, 8 horas da manhã. Destaque do Bangu chega com contrato até 2021 para atuar como... Prefiro jogar como segundo volante, mas ali pelo meio de campo, onde me botar, eu sei me virar e sei me adaptar ali. Disposição necessária considerando a situação do Vasco. Um time que nos últimos 5 jogos marcou 3 gols e sofreu 11. Já na estreia do Brasileirão foi goleada. Derrota por 4-1 para o Atlético Paranaense. Preocupação com a defesa, com o ataque e um time com um comando ainda indefinido. Pelo terceiro jogo seguido, o técnico será o interino Marcos Valadares. O português Jorge Jesus, desejado pela diretoria, já disse que vai aguardar a proposta de algum clube europeu. Hoje, o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro em São Januário assim. Ainda à espera de um novo técnico, mas com novidades à disposição. Liderança não se perde por aqui. Na conversa entre os jogadores e o técnico Abel, é o agora reserva Diego que fala. Quem deve voltar ao time titular é Rodolfo. O zagueiro substitui Rodrigo Caio, que sofreu uma concussão no último jogo. No gol, César segue no time, no lugar do machucado Diego Alves. E a expectativa é de que hoje a defesa do Flamengo tenha trabalho, com um conhecido antigo. O pessoal da zaga ali sabe que não pode dar espaço para ele. Ele é Paolo Guerreiro, hoje atacante do Inter, entre 2015 e 2018, centroavante do Flamengo. É a primeira vez de Guerreiro contra o Flamengo desde que deixou o clube carioca. O ataque atual não deixa o torcedor sentir saudades de Guerreiro. É verdade que são só 4 meses de clube, muitos jogos foram contra times pequenos do Campeonato Carioca, tá tudo muito no início. Mas que os números são excelentes, não dá para negar. Bruno Henrique e Gabigol jogaram 17 partidas. Bruno Henrique fez 11 gols, Gabigol 10. Os dois têm médias melhores que as do peruano. A dupla vai estar em campo contra o Inter. É o começo de uma sequência dura, de 3 jogos longe do Rio de Janeiro. São estádios onde a gente pode colocar o nosso jogo, fazer aquilo que a gente trabalha, ter posse de bola. E o Fluminense anunciou a contratação do meia Guilherme, aquele que jogou no Cruzeiro, Atlético Mineiro, Paranaense, Corinthians, estava no Bahia. Em julho vai rolar a Game XP, que é o maior evento de jogos eletrônicos do Brasil e tem novidade, hein? Pra quem é a Game XP? É para aquela galera que curte videogame profissional e então quer ver as grandes competições. É para quem quer simplesmente estar atualizado e testar o que vem de novidade por aí. Além de jogar, vai ser possível acompanhar finais de campeonatos nacionais de jogos famosos, como Rainbow Six Siege e Counter-Strike, num telão espetacular de 1.500 metros quadrados, o Maracanã dos eSports, os esportes eletrônicos. Em 2019, a Game XP vai ser ainda maior, com uma área de 160 mil metros quadrados aqui no Parque Olímpico, 50% a mais do que ano passado. Dentro das arenas cariocas, ou do lado de fora, vai ter muita diversão, não apenas para os apaixonados por games. Os cerca de 100 mil visitantes esperados para os 4 dias de evento vão circular por um parque temático cheio de atrações inspiradas no mundo dos games. Com novidades como uma montanha-russa, a primeira montanha-russa em realidade virtual da América Latina. Então você de fato vai andar na montanha-russa com óculos de realidade virtual. A Game XP é para quem gosta de exercitar os dedos e soltar a imaginação. Daqui a pouco, as melhores jogadas de abril da NBA.
Meus amigos, hoje tem Vasco e Atlético Mineiro aqui na Globo, depois do 7º Guardião, com narração sabe de quem? Tá aqui, tudo bem, Luiz Roberto? Fala, Escobar. Legal, camarada. Vasco e Atlético Mineiro, mas antes quero que você fale desse troféuzinho aí, rapaz, novidade desse campeonato, cara. Então, Escobar, olha aqui, ó, mostrando pra galera, esse é o troféu do craque do jogo. Você sabe que é só participar da transmissão, todos os jogadores envolvidos no jogo, todos os que estão começando a partida e os que estão no banco de reservas, você pode ir votando e escolhendo como craque do jogo. Ao longo da partida a gente vai divulgando as parciais, no fim do jogo tem entrevista com o craque do jogo. Maneiro. E depois da partida no Globoesporte.com a gente faz uma análise da atuação do cara que vai receber esse troféu aqui. Ele vai maneiro, o cara guardar na sala dele lá e curtir, né? É bonito lá. Agora, como eu disse, maneiro, isso é maneiro. Como eu disse, tem Vasco e Atlético Mineiro hoje ao vivo na Globo. Vasco modificadão, pelo menos treinou assim o Marcos Valadares, né? Mudanças importantes, né? O Danilo Barcelos é do Atlético, está emprestado, então entrou o Henrique na lateral. Agora, Cláudio Vinck é novidade, Felipe Bastos é novidade, e Ansas, talvez atrás do Maxi Lopes, também é novidade, porque tem jogado na beirada, né? Ou seja, é claro que isso mostra pra gente que o Vasco ainda não está pronto. É um time em formação. Técnico interino, o Valadares é um menino que conhece, trabalha lá, enfim, acho que pode fazer um bom jogo. O Atlético vem quase que com o mesmo time que venceu na rodada de estreia, clássico do futebol brasileiro, Escobar. Vai ser um jogo bem legal. O Vasco quer dar uma resposta pro torcedor, o Atlético Mineiro vem querendo ganhar também. Aproveitando você, vou falar um pouquinho de Cartola, porque ó, Fred, Fagner e Rodriguinho são os mais escalados até agora nessa rodada. Lembrando que o mercado fecha daqui a pouquinho, às 2 da tarde. E daqui a pouquinho à noite, o Luiz Roberto está em Vasco e Atlético Mineiro, vai descansar pra trazer as emoções desse jogo pra gente. Obrigado. Bom trabalho. Tá? Valeu, luxo, Luiz Roberto no Globo. Valeu, garoto. Cara, valeu. Ó, Liga dos Campeões da Europa é o assunto agora. Primeiro jogo das semifinais já rolou. Tottenham e Ajax na Inglaterra. O Ajax venceu o gol do Van de Beek. Mas não foi de bico, não. Foi uma bola bem colocada. O jogo de volta quarta que vem em Amsterdã. E o goleiro do Porto, o espanhol Iker Casillas, teve um infarto e passou por uma cirurgia de urgência no coração. Casillas está com 37 anos, agora já está consciente e fora de perigo, ainda bem, né? Pela Copa Libertadores, o Atlético Mineiro ainda não teve resposta sobre a realização do jogo contra o Zamora, semana que vem na Venezuela. Ontem a Conmebol suspendeu Estudiantes de Mérida e Argentinos Júniors da Sul-Americana por causa da situação política confusa no país. Top 5 do mês de abril no mata-mata da NBA. 5. A enterrada de Miles Turner do Indiana Pacers. 4. Gary Harris do Denver fazendo a cesta estilo Michael Jordan, flutuando. 3. Troca de passes do Golden State sem quicar a bola. Enterrada do Klay Thompson na vitória de ontem sobre o Houston Rockets. A série está 2-0 Golden State. 2. Jaylen Brown do Boston Celtics, girando e acertando sem olhar. Mas o Boston perdeu ontem do Milwaukee Bucks. A série está 1-1. Número 1. Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, eliminando o Oklahoma City Thunder na última bola do jogo. Cruel. Muito cruel. Não deve ter sido fácil para o Leandro Viçoto deixar a Arena Suzano nessa madrugada. Ele parecia querer absorver cada detalhe da noite mágica que viveu. Hoje eu fui bem feliz, assim, confesso que é daqueles dias que vão ficar para sempre na memória aí. É como se ele tivesse sido responsável pelo equivalente a um set inteiro, 25 pontos marcados. No jogo mais equilibrado dessa série contra o SESI, Viçoto fez a balança pesar para o lado azul da quadra e ajudou o Taubaté a vencer por 3-2. Tudo isso justamente no dia em que completava 36 anos. Bloqueio, parabéns pra você, fim de papo deu Taubaté. É clichê, mas, cara, todo mundo merece, todo mundo jogou demais hoje. E obrigado aí pelo time ter me dado esse presente de aniversário. Depois do último ponto, vieram ainda o troféu de melhor do jogo, o beijo na mulher e nas filhas, o carinho dos torcedores. Mas para o Viçoto, o presente ainda não está completo. O Taubaté está a uma vitória
do título inédito da Superliga. E no próximo bloco, os 25 anos da morte de Ayrton Senna. Como teria sido a carreira do nosso maior ídolo na Fórmula 1 se ele tivesse sobrevivido àquele acidente? A imaginação não tem CEP, nem endereço fixo. A imaginação habita onde ela quiser. A do artista lituano Oleg Konin morou por um tempo na curva Tamburello. Senna bateu forte. Viajou entre rabiscos num cockpit. Fez com que seu ocupante realizasse um movimento que na realidade não aconteceu. Mas a arte sobre a foto ficou famosa no mundo inteiro. Na minha arte, o Senna nunca se levanta completamente do carro, mas a pintura deixa as pessoas à espera de um milagre. Eu acredito que esse milagre se realiza dentro de cada um. Ayrton Senna! Lá se vão 25 anos do acidente, mas Ayrton Senna no Brasil! segue inesquecível. O maior piloto que a gente já teve. O Ayrton Senna na chuva era fantástico. O Ayrton vibra muito, ergue o seu braço. Ele festeja como vencedor na prova. Muitas pessoas nem eram fãs de Fórmula 1, mas de Senna. De dia de domingo, de manhã. Elas ligavam a TV. Colocava até a bandeira na janela para assistir o homem. Para o caso de ele ser genial na corrida. E Senna muitas vezes era. Mas por Senna a gente ficava feliz. Nesta oficina em São Paulo, a imaginação ganha contorno em fibra de vidro. Aqui, Ademar Cabral recriou a Williams FW16 que Senna guiava. Não o carro inteiro, mas como ele ficou após o acidente fatal. É uma cena de destruição. Ficaram só 2 pneus do lado esquerdo, um retrovisor do lado esquerdo. O artista brasileiro se inspirou na arte do lituano Oleg Konin. Materializou a cena do piloto deixando o carro. E desde a primeira vez que eu vi aquela pintura, eu fiquei impressionado, né? Porque realmente era a imagem que todo mundo gostaria de ter visto. Ayrton Senna deixa a pista, faz sinal ali pro fiscal. Senna também recebe os aplausos da torcida italiana. A réplica da Williams com Ayrton Senna saindo do carro ficará exposta numa galeria aqui de São Paulo, com homenagem aos 25 anos da morte do piloto. É quando os visitantes terão a oportunidade de imaginar como seria se o brasileiro tivesse sobrevivido ao acidente. Hipótese que um outro fã levou às últimas consequências. Se Senna não tivesse morrido no GP de Imola, na Itália, San Marino, em 1994, na curva Tamburello. O IC foi parar nas páginas de um livro. Na hora que eu sentei como técnico para calcular, vamos botar os números, vamos verificar, vamos ver, isso foi me surpreendendo. O escritor engenheiro projetou que Senna só voltaria a correr em 95. Considerou os resultados reais das corridas a partir desta temporada. Quais são os outros critérios? Vou analisar os tempos do Senna em relação ao companheiro de equipe. Ele foi dominante quase 90% das corridas, das 161 que ele disputou, em 144 ele foi mais rápido que o companheiro de equipe. Conclusão? Senna poderia emendar um tricampeonato pela Williams. Ela teria condições de ganhar do Schumacher em 95. Em 96, 97, ainda mais, né? O Rio venceu com sobras. O Villeneuve venceu também com sobras. Levamos a projeção para o companheiro de Senna na Williams. Damon Hill não titubeou. Tenho certeza que se o Ayrton estivesse vivo, eu não o teria vencido. Você precisa ser honesto, e eu entendo a grandeza do Ayrton se comparada a mim. O que viria após a fase vitoriosa na Williams? Não sou adivinho, mas eu posso dizer o que ele me disse que esperava. Vou para o Williams, ganho 2 campeonatos, me igualo ao Fangio com 5 títulos e depois vou para a Ferrari realizar meu sonho.
A ida para a equipe italiana tinha tudo para acontecer. Tive uma longa conversa com Senna em 93. Ele tinha o interesse em correr pela Ferrari em 94, mas ali a gente tinha 2 pilotos sob contrato. Então só poderíamos contratá-lo a partir de 95. E na Ferrari, Senna e Schumacher poderiam ter sido companheiros? Não, nenhuma chance. Talvez fosse mais difícil até do que ele e Prost juntos. A Ferrari poderia ter escolhido o brasileiro. Talvez esse projeto pudesse ter sido montado para o Ayrton. Na mesma equipe não acho que deveria acontecer, mas em 2 equipes que estivessem lutando, né, pelo campeonato, acredito que sim. E como seria esse duelo? Eu acho que o Ayrton ia mudar a história do Schumacher. O Schumacher ficou muito tempo sozinho. E o Ayrton, na minha opinião, ia ganhar mais títulos mundiais e ia ser uma parada dura para o Schumacher, sem dúvida. O livro projeta que Senna chegaria a 7 títulos mundiais, tirando 1 do alemão. Para Reginaldo Leme, nem tanto. Os 2 teriam o mesmo número de títulos, 5 para cada um. Nesse exercício de imaginação, Senna teria mais 10 anos de carreira. Pararia aos 44 anos no GP Brasil. Teria sido um momento muito especial. E depois de se aposentar, Senna seguiria sendo exemplo, como nunca deixou de ser. Aí mexendo na reta. A trajetória de vida dele é muito inspiradora. É o final da prova. Lembra um grande herói. Ele defende a bandeira do país. Senna para sempre. Ayrton! Ayrton! Senna do Brasil! Ele pega a bandeira, repete o ritual. Vai Ayrton Senna, vai a loucura arquibancada Interlagos. Saudades do Senna e saudades da querida Beth Carvalho, que nos deixou ontem aos 72 anos. Ela que inspirou várias torcidas e era muito botafoguense de coração. Esse momento, meu Deus, deixa eu festejar que eu mereço. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus, deixa eu festejar que eu mereço. É tão bonito ver minha gente sorrindo de emoção. O meu Brasil de ponta a ponta chorando, vibrando, saudando.